Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Com a graça de Deus, hoje eu amanheci bem melhor, né? Ainda estou um pouco torto, não estou 100%, mas em comparação com o travamento que estava aqui, que eu não conseguia nem mexer para os lados, hoje eu estou bem melhor, graças a Deus e às orações, né? Quero agradecer de coração cada pessoa que rezou por mim, né? Que Deus abençoe grandemente. Juntos venceremos, né? Todos os inimigos que querem chegar contra nós e também todo o sofrimento que nós passarmos, ofereçamos ele em reparação para as almas pecadoras, para as almas do purgatório, pela conversão da humanidade. É isso. Palavra de Deus hoje, último dia, né? Do tempo comum. Amanhã já inicia o Natal do Nosso Senhor, né? O tempo do Advento. E que é o tempo de preparação para o Natal, aliás, né? A palavra de Deus está no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículo do 34 até o 36. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Portanto, ficai atentos, orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar a tudo que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui, meus irmãos, Jesus nos orienta claramente a estarmos preparados para o momento que Jesus há de voltar. E nós não vamos nos preparar se nós estivermos levando uma vida desregrada. Por conta da gula, comer demais, da embriaguez, beber demais, das preocupações da vida. Eu estou preocupado tanto com a minha vida que eu esqueço do Senhor. E não só isso, tem muitos outros pecados que nos fazem perder aquele princípio de Jesus ser o nosso centro, de Jesus ser o primeiro lugar. Tá? Então nós não podemos nos esquecer disso. E junto com isso, aqui na Catena Áurea, tem uma pequena citação de São Beda que eu achei muito importante para colocarmos nessa Lectio Divina de hoje. Graças a Deus também, esse livro aqui, nós vendemos muito na livraria, muitos católicos estão buscando. Isso aqui é um conhecimento fantástico da patrística, dos padres da igreja primitiva. São Tomás de Aquino fez um trabalho, olha, fenomenal, espetacular, compilando os 4 evangelhos com as explicações dos santos. Em verdade, se algum médico nos instruir a evitar o suco de alguma planta para que não nos sobrevenha a morte repentina, cumpriremos a prescrição à risca. Se algum médico falar, não faça isso, não faça aquilo outro, nós sempre estamos inclinados a cumprir o que o médico fala, né? Quando, porém, o Salvador nos instrui a evitar a embriaguez, os excessos e os cuidados com o mundo, não damos fé às suas palavras, porque não acreditamos que essas coisas possam nos destruir. Que forte, né? E é isso que ocorre no mundo. Todos os avisos e alertas de Jesus sobre qual deve ser a nossa postura, as pessoas não querem escutar, acham que isso já está ultrapassado. E por conta disso, querem que a igreja autorize todo quanto é tipo de orgia, de libertinagem e coisa errada, como se fosse algo normal. Isso nunca irá acontecer. Também chegou até mim, meus irmãos, e eu quero colocar no vídeo aqui, uma citação do nosso querido e grande sacerdote, o padre Gabriel Vilaverde. Eu olhei nas suas redes sociais
e percebi que não é uma citação recente dos últimos meses ali, outubro, novembro. Porém, é uma relevância muito importante, porque nessa citação o padre Gabriel Vilaverde, ele detona, ele enterra, ele coloca a teologia da libertação no seu devido lugar. Então é muito importante trazer para vocês, vou colocar o texto do ladinho e também vou fazer algum comentário a respeito. Aquele modo de fazer teologia que tinha muito vigor nos anos 70 e 80, mas que São João Paulo II impediu seu avanço, agora volta com todo o gás. Cristo não é mais o centro. O centro agora é o pobre. Mas eles esquecem que a única riqueza que faz o pobre sobreviver num mundo de injustiças é o próprio Cristo. O avanço do protestantismo na América Latina tem explicação. Enquanto os padres falavam dos pobres, os pobres foram atrás dos pastores que falavam de Jesus. É isso que ocorre na Alemanha, na Amazônia. Os padres pararam de pregar de Jesus, com um anelzinho preto de tucum na mão, pararam de pregar sobre Jesus. Começaram a pregar sobre as injustiças e sobre o pobre. Os pastores protestantes começaram a pregar, mesmo que falhamente, sobre Jesus. O povo foi buscar Jesus, ao invés de ficar buscando o pobre. Quando Madre Teresa de Calcutá veio ao Brasil, isso é uma grande verdade, pediu a um cardeal que lhe desse um padre para celebrar com as irmãs, mas deixou bem claro que não seja da teologia da libertação. Ela sabia que sem os sacramentos e sem oração, toda a luta pelo pobre não passa de uma ideologia política. Padre Gabriel Vilaverde, em poucas palavras, resumiu esta heresia chamada teologia da libertação. E o engraçado, como ocorreu esses dias, né? Lá em Aparecida, Dom Orlando, os meus pobres, levantem os meus pobres, humilhando os pobres. E não adianta querer passar o pano, aquilo foi uma humilhação para os pobres que estavam lá e todos os pobres. Mas qual é a questão? Essa humilhação encheu a barriga de alguém? Não, só humilhou. Você viu os pobres assim, ó, com aquela cara de... As pessoas que levantaram, aliás, aquela cara de não saber o que estava acontecendo ali. Então, é muita hipocrisia daqueles que comungam dessa ideologia satânica, que é a teologia da libertação, que está aí para tirar Jesus do centro da igreja e colocar outras coisas, colocar o social. A fé deixa de ser o princípio que nós partimos para analisar as coisas, e daí o social passa a ser o princípio, e daí do social nós vamos saber como faremos a fé. E não da fé, da verdade, sabermos como fazer o social. Entenderam? É uma inversão. Tanto que o Papa Bento XVI, o cardeal Ratzinger, condenou, a igreja condenou. E não me venham falar, porque não existe teologia da libertação que não é marxista, que não é pela luta de classes, não existe. Não existe. Infelizmente, essa é uma verdade. E nós temos agora que ver que em 10, 15 anos, se nós não conscientizarmos o povo, provavelmente terão mais protestantes no Brasil do que católicos. Aliás, talvez até tenha já os que praticam a fé, porque apenas 8% dos católicos cumprem o preceito dominical. Então é muito provável que 90% dos católicos ainda não entenderam que o primeiro lugar na vida é Jesus. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Mais uma vez, muito obrigado por todos que rezaram. Que Deus abençoe.